leva cativo a nossa mente, leva cativo o nosso coração, leva cativo todo o nosso entendimento, Pai. Trabalha em nós por meio da ministração da Tua palavra. Usa a minha vida com poder e graça, pois eu necessito, Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém? Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Essa música que as meninas da dança ministraram, ela tem uma mensagem muito profunda. É uma das músicas do Diante do Trono que eu reputo com um poder maior ou tão incisivo de tocar no nosso espírito e mover a nossa alma a uma reflexão. A graça do Senhor manifesta, a bondade do Senhor se manifesta. E na letra original, o intérprete, um determinado momento, fala assim: não posso entender o que fizestes por mim. O nosso estado, querido, irmão, irmã, o nosso estado diante de Deus, ele deve ser sempre levado para esse nível de reflexão em nossa vida. Quão profundo e quão maravilhoso é o ato do Senhor Jesus, o ato de Deus, de dar a sua vida por mim e por você. Porque qual era a minha condição antes de Jesus? Era uma condição de alguém relegado à miséria espiritual. Reflita sobre isso nessa noite. Porque o tema central do apóstolo Paulo no livro de Romanos é justificação e graça. A justificação por meio do seu Filho. E aqui o apóstolo Paulo ele fala que pode alguém às vezes estar disposto a morrer por alguém que seja bom.
por alguém que seja bacano. Talvez não esteja disposto até de falar a verdade para testemunhar a favor de alguém que é honesto. Mas alguém querer queimar a sua imagem por alguém que não merece é muito difícil. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto dos perigos e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Mais uma vez você vai dizer: quando Jesus estendeu a sua mão, aleluia, quando Ele estendeu a sua mão, oh, aleluia, para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Rebalá suricanta mas. Querido, o apóstolo Paulo, ele fala aqui de tribulação.
ele fala de luta nesse texto que nós lemos aqui. Quando nós entendemos, quando nós trazemos à nossa memória qual que era a situação em que nós estávamos. Quantas das vezes, amados, eu já pensei em largar tudo. Quantas das vezes já passou pela minha mente, vale a pena você sofrer? Vale a pena às vezes você tentar fazer as coisas certas e as pessoas não querer fazer? Vale a pena você às vezes pagar, você lutar, e você tentar às vezes trabalhar? Estava falando para a nossa irmã Adeildes, vindo no carro com ela. Você amar as pessoas e tentar tirar ela daquela situação, e a própria pessoa, às vezes, ela não querer sair. Mas o que vem no meu espírito é isso aqui. Eu lembro qual era a minha condição. Eu era pobre, perdido, sem Jesus, miserável, decaído. Mas Jesus, ele estendeu as suas mãos para mim. Quando vêm as tribulações, quando vêm as lutas, quando vêm os problemas, Deus tem me ensinado a olhar para esse sacrifício, para esse preço pago. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo no capítulo 5, tendo pois sido justificados por meio da fé. Justificado é tornar alguém justo. Alguém que não é justo ser transformado em uma pessoa justa. A carta de Romanos, ela é considerada como se fosse a menina dos olhos de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Alguns defensores e estudiosos a classificam como a catedral da anunciação do plano da salvação do Senhor. Porque ela traz exatamente, ela traduz exatamente o que aconteceu com a minha vida e com a sua vida. Ele ilustrando na sua própria vida o entendimento que ele teve do processo que Deus exercitou na sua vida. Ele diz, no capítulo 3, verso 23, ele fala: porque todos pecaram e destituídos estão da graça do Senhor. Quando ele fala esse texto, ele está pensando e levando em consideração exatamente o conhecimento que aquele povo de Roma tinha. Porque na antiga Roma, aquela estátua que você vê hoje, lá na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, de uma mulher assentada com com a balança nas mãos e com a venda nos olhos, simbolizando a justiça. Essa estátua, ela estava lá em Roma, simbolizando exatamente a justiça. E o que quer dizer? É que a justiça, ela não fecha os olhos para quem que ela está sendo exercida. E quando o apóstolo Paulo, ele cita esse texto de Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da graça do Senhor. Ele está dizendo, assim como vocês conhecem a simbologia da justiça, como ela opera, eu quero dizer para vocês, assim é a condição do homem diante de Deus, porque todos pecaram e eles são patentes, estão subordinados à justiça de Deus. Todos pecaram. E não há, assim como vocês entendem como se opera a justiça, assim também é diante do Senhor. Não tem o bonito, não tem o bacana, não tem a filha do papai, o filhinho do papai, não tem o queridinho do titio. Todos estão encerrados debaixo da mesma condição, de carentes da graça do Senhor.
a justificação para nós, ela se veio por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. Se alguém não morrer em Cristo, ele não está justificado. Se a pessoa não morrer em Cristo, ele não está justificado. Quando Deus, no Velho Testamento, ele institui o sacrifício para que o seu povo pudesse, de posse da consciência do seu ato, do seu pecado, do seu deslize, havia toda uma tabela, toda uma instrução para que aquele povo, de consciência do seu pecado, eles pudessem ali fazer um sacrifício por causa daquele pecado que eles haviam cometido. Mataria uma pomba, um cordeiro, um boi, seja lá o que for, ali para justificar ou para cobrir aquele pecado. Cobrir não é anular, está ali. Se você descobrir, está lá, o pecado está lá. Aquele povo mesmo, através daquele ato, quando eles praticam aquela atitude de obedecer ao Senhor e levar a sério aquele ritual, quando eles obedecem aquele ritual a Deus, por isso a gente não deve, muito crente fica metendo o pau na lei. Tem coisa, amado, que você não sabe, que você só vai descobrir lá no céu. Lá que Deus vai revelar para você algumas coisas. O ato daquele povo apontava para uma obediência e a crença no sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus morre naquela cruz, ele derrama o seu sangue, ele justifica a todos aqueles que haviam pautado a sua vida na obediência, não crendo no sangue daqueles animais, mas obedecendo aquilo que Deus havia instituído para eles naquele tempo. Nos dias atuais, nós temos visto pessoas que eles têm visto Jesus como um sujeito bacana. Essa semana eu vi uma notícia de uma atriz famosa, ex-namorada de um jogador famoso, ela participando de um podcast com uma pessoa, e ela dizendo que Jesus é show, que Jesus é gente fina demais. Ela usou vários adjetivos lá para falar a respeito de Jesus. Jesus é fino demais, Jesus é bacana, mas o que atrapalha é o fã-clube. Você sabe quem que é o fã-clube que ela está falando, irmã? É eu e você, a igreja do Senhor Jesus. Você sabe por que as pessoas hoje em dia, elas amam a Jesus e não gostam da igreja? Porque Jesus não está aqui para poder pegar o chicote e entrar dentro dos covis, onde é que está acontecendo as badernas, e dar chicotada. Mas a igreja do Senhor, ela está para isso aqui. Você sabe por que a igreja ela é odiada? Porque hoje ela é a boca de Jesus aqui na terra. Porque a boca de Jesus é essa aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, de dizer para o homem, para cada um: olha, todos pecaram, e não tem justificativa para você, ou para mim, ou para qualquer pessoa que seja, o presidente da república, a rainha da Inglaterra, ou quem for que seja, não há justificativa para mim, nem para essas pessoas, porque todos pecaram e carecem da graça do Senhor. Porque falar de pecado hoje, como o apóstolo Paulo falou, falando de graça, não tem como falar de graça se não falar de pecado. Não tem como falar de justiça, de justificação, se não falar de pecado.
E falar de pecado hoje é politicamente incorreto. Artistas, eles querem transformar essa graça maravilhosa, banalizar ela, dizer que serve a Jesus, que converteu ao Senhor Jesus, mas continuam praticando a prostituição, continua banalizando o nome do Senhor, profanando o nome do Senhor. Justificados, pois, nós somos justificados pelo Senhor, e uma vez que a nossa vida foi, que nós somos justificados pelo Senhor, tem que haver uma mudança de vida. O que nos transforma nessa oferta agradável a Deus é essa justificação, essa transformação por meio de Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse mês nós somos chamados, convidados a andar por fé e não por vista, amados. Tendo esse entendimento que nós somos justificados pelo Senhor. A esperança da glória do Senhor, e não somente isso, mas também nos gloriamos. É só na graça do Senhor que nós nos gloriamos? É só na glória do Senhor que nós nos gloriamos? Uma vez justificados por essa graça, nós somos chamados também a nos gloriar também nas tribulações. Andando por fé, nos gloriando nas tribulações. Por que você deve se gloriar na tribulação? Pastor, o senhor brincou comigo agora. Eu passando a luta que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando, o senhor quer que eu me glorie na tribulação? Deus, ele não perde tempo não, amado. Deus não perde tempo com a sua vida não. Você sabe por quê? Que está dizendo aqui que nós temos que nos gloriar nas tribulações, porque quando nós nos gloriamos nas tribulações, nós entendemos o propósito de Deus nas tribulações. Olha o que ele diz aqui no versículo 3, no final do versículo 3, sabendo que as tribulações produzem paciência. Estou passando por luta, por dificuldade. A graça, a justificação, a transformação de alguém que é injusto, numa condição de alguém que é justo, me faz gloriar no Senhor. Mas é só nos momentos bons, nas vitórias, nas conquistas, no replé na igreja, no momento do louvor, eu me glorio só nessa hora? Não, ele está dizendo assim, olha, nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência. Estava conversando com a Rafa, sexta-feira, ela falando com o pastor, ela falou comigo assim, o pastor tem pedido Deus para Deus me dar paciência. Aqui, Rafa, nas tribulações, quem tem pedido paciência para Deus aí? Aí, irmão, Deus vai dar tribulação para você. Olha que coisa linda. Você está passando por tribulação? Quem está passando por tribulação aí? Está chegando a paciência. Dá glória a Deus. As tribulações, nos gloriemos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência, e a paciência produz experiência. Olha, você vê como é que Deus trabalha, irmão. Quando nós nos gloriamos naquilo que Deus nos chamou, olha a sequência, isso se chama, ao final disso tudo, chama-se maturidade cristã.
maturidade cristã. A paciência produz experiência. Você está passando por uma tribulação, você se gloria no Senhor, glorifica o Senhor. Aquilo produz para você paciência. Você aprende a esperar. Paciência é esperar, saber esperar. Tem gente que fala assim: pastor, você marca comigo tantas horas, é aquela hora, depois de passou 2 minutos, eu já fico impaciente. Está vendo, irmão? Deus está ensinando você a ter paciência, porque muitas das vezes você vai marcar um encontro com alguém, e vai acontecer um problema com ela, que é ali, não está ligada à vontade dela de atrasar. Mas se você tem paciência, puder esperar, às vezes aconteceu um problema, uma luta, um acidente, você pode ser a mão de Deus para poder ajudar essa pessoa. A paciência. E a paciência produz experiência. Quando você é experiente, você sabe como que Deus trabalha. Você passa por uma luta agora. O jovem, numa área, se ele aprendeu a ter esse desenvolvimento dessa maturidade, se ele adquire esse princípio dessa maturidade de jovem passando por tribulações, quando ele entrar dentro de um casamento, ele já tem uma experiência já, de que quando ele viveu como jovem, numa determinada área na vida dele, e ele sabe que ele vai poder esperar dentro do seu casamento, que Deus vai operar, e a vitória vai vir sobre a vida dele. Isso é experiência, é você ter guardado na sua memória aquilo que você viveu de bom, para que você possa compartilhar com outras pessoas, para que você possa viver situações, às vezes, diversas, baseadas naquilo que você já aprendeu, um aprendizado positivo da parte de Deus. A experiência. Por que muitas vezes tem pessoas que ficam patinando e não saem do lugar? Porque ele não adquire a experiência. Vem uma lutinha para ele, para ensinar ele a ter paciência, ele murmura, ele reclama, ele foge daquele problema, ele sai fora, ele ignora, ele não enfrenta aquela situação. Aí Deus torna a mandar de novo para ele, novamente, e ele passa por aquilo de novo. Ele não adquire paciência, ele não adquire experiência. A graça, amado, tem que produzir isso na nossa vida. A graça tem que produzir essa maturidade em nós. Você não pode ser um crente hoje que você era há 10 anos atrás. Você não pode. Você tem que amadurecer. Você tem que crescer. Mulher, você tem que amadurecer. Para que você possa ter vida cada vez melhor e gozo diante de Deus. E para que você possa ser exemplo para outras pessoas. Irmão, está passando pela luta? Olha, a situação é a seguinte, olha. Continua assim, ó, faz isso que eu estou falando para você. Confia no Senhor. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Espera nele, você pode ter certeza. Deus vai operar. E não murmura não, não reclama não. Dá glória a Deus. A nossa vida é assim, irmãos. Tem crente velho, 10 anos de crente, que ele chega perto de uma pessoa de 1 ano, de 2 anos de crente, ele se porta pior do que ele. Qual que é a mensagem que ele passa? De que o Deus que ele está servindo não muda a vida de ninguém. E o Deus que eu sirvo, ele muda a vida das pessoas. Ele transforma a vida das pessoas. Ele transforma o caráter das pessoas. Ele muda a mente das pessoas. E a experiência, esperança.
Oh, aleluia. O que uma tribulaçãozinha não faz na nossa vida? O que uns probleminhas que Deus seleciona, presta atenção, os problemas que vêm sobre a sua vida, não fica dando glória para o diabo, não, porque o diabo, ele anda pela ordem do Senhor. Quando você estiver enfrentando uma luta, uma dificuldade, não fique falando assim, esse demônio, irmão, não faz isso. Você sabe por quê? Porque quem rege a sua vida é o Senhor. Quem cuida da sua vida é o Senhor. Como um pai cuida do seu filho, Deus cuida de você. Quando vem um desafio, uma luta, uma tribulação, você pode ter plena certeza do que eu estou dizendo para você aqui. O que está vindo é porque Deus abriu uma frestinha ali, para te dar oportunidade de você amadurecer. Como é que é, Gabi? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Qual que é a luta que você está passando, amado? Deus está te dando a oportunidade de colocar você em um processo crescente de maturidade e de vitória. O diabo, ele trabalha de forma cíclica. O que quer dizer isso? Ele repete os processos dele: pecado, 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 pecado e pecado. Se tem pecado, tem morte. É pecado e morte, pecado e morte. Ele trabalha de forma cíclica na vida das pessoas, buscando a destruição, como o próprio Jesus mesmo diz: o inimigo não veio senão para roubar, matar e destruir. Ele trabalha de forma cíclica, é seguindo um ciclo. Deus, ele trabalha de uma forma progressiva para nós. O processo de Deus não é fazer você sofrer, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Se você está entrando ano, sai ano, sofrendo, a culpa não é de Deus. Você não entendeu o processo de Deus. Entenda isso. E Deus, ele não tem prazer de deixar você ficar sofrendo. O prazer de Deus é de ver você crescendo, de glória em glória, de graça em graça. Amém, amados? O que eu digo, eu estufo o peito para dizer, a coisa mais linda que aconteceu na minha vida foi o dia que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. A coisa mais linda. Depois, no dia que eu casei, que Deus me deu uma esposa, porque a palavra de Deus fala que aquele que encontra uma esposa, ele encontra o quê? Um tesouro, ou encontra a misericórdia de Deus. Tive os meus filhos, e o dia que Deus me chamou para o ministério, quem sou eu, irmão, para merecer tudo isso? Ele me aceitar no rol de filhos, achar graça em mim para me dar uma esposa, achar graça e ainda me dar herança dele, que são os filhos, e me chamar para poder pregar a palavra dele. Por isso, quando vem as dificuldades, eu penso, irmãos, que Deus me deu tudo o que eu não merecia. Que as dificuldades que eu passo, as lutas que eu passo, as oposições que eu passo, não se compara nem 1 milímetro daquilo que Deus é na minha vida. Querido, não vale a pena dar as costas para Jesus por causa de um vício. É muito pouco. Por causa de um trago, por causa de uma cheirada,
É muito pouco a gente dar as costas para Jesus por causa de uma noite de prazer. É muito pouco a gente sair da presença de Deus para dar uma escapuladinha, uma escapulada, né, ali para o pecado, o deslizezinho. É muito pouco diante da graça manifesta sobre as nossas vidas, amados. Se dê por inteiro, igreja, para o Senhor. Se entregue por inteiro ao Senhor. A paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque o amor de Deus, a esperança que nós temos é essa, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. Aí Deus arrebentou através do apóstolo Paulo. Porque se você tem convicção que todas essas coisas estão na sua vida e que o amor de Deus foi derramado na sua vida, esse mesmo apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios, que resta a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o quê? O amor. Você sabe por quê? Porque o inimigo não pode contra você? Porque o maior está na sua vida. Você sabe por que você não pode se prostrar diante da dificuldade, nem voltar atrás, nem parar? Porque o maior está na sua vida. Ainda que em determinado momento a esperança ela diminua, ainda que em determinado momento a fé ela fique meio cambaleante, a palavra fala que o amor resta ainda, e ele é o maior. Você sabe por quê? Porque foi o amor dele que foi derramado em nossos corações. Chega um momento que às vezes você perde a paciência. Senhor, eu vou largar essa situação. Eu vou deixar esse irmão de lado. E tem um termo que as pessoas têm dito aí: eu vou descer da cruz. Fala isso não, irmão. Se você descer da cruz, o diabo te pega. Não desça da cruz, porque Jesus não desceu da cruz por mim e por você. Ele tinha poder ali naquele madeiro. Na hora que aquele soldado, aquele centurião romano viesse pregar, ele não precisava nem desprender nenhum tipo de golpe contra aqueles homens. Bastava ele, através do seu poder, ele usar o seu poder. Quando aquele homem desce ali uma martelada naquele cravo, aquele cravo ele enrolaria igual um arame, só pelo poder que está na vida dele. Se ele quisesse. Ele não precisava nem criar alarido para as pessoas verem o que ele fez. De forma sutil, ele poderia não passar por aquele sacrifício. Não abandone a sua fé, querido. Não abandone o seu irmão por causa da decepção. Não desanime com a sua igreja. Não desanime com o seu pastor. Você sabe por quê? Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui: se faltar todos os elementos essenciais para uma estrutura de fé espiritual, vai permanecer o amor. E não é um amor produzido por causa do meu relacionamento, da forma de eu falar com você, mas é um amor que vem de Deus e que foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando Jesus morreu naquela cruz, e ali a promessa se cumpriu, do Espírito Santo de Deus vir sobre nós, está dizendo:
de que neste momento foi derramado o amor de Deus em mim e em você. Trabalhe para que o seu caráter, a sua herança de temperamento não sobrepuja, não esteja mais em evidência ou em evidência de maneira nenhuma acima deste amor. Lute contra a sua natureza de pecado, para que o amor de Deus ele seja mais evidente na sua vida. Vire para o irmão que está do lado. Não, fica olhando para o seu irmão. Não olha para mim não, quero que você olhe para o seu irmão que está do lado aí. Sendo ele bonito ou não, ou ela bonita ou não, sendo ela, às vezes aos seus olhos, simpática ou não, sendo ela, às vezes, que tenha para com você alguma forma de interesse, que te possa fazer com que você se aproxime dela ou não. Eu quero dizer para você, querido, para você, irmão, para você, irmã, você precisa exercer isto que a palavra do Senhor aqui está dizendo. Não perca a paciência com esse irmão. Não deixe de amar esse irmão. Não deixe de se preocupar com esse irmão. Não deixe de pensar nesse irmão nas suas orações. Não deixe de lembrar dele como sendo o alvo do amor de Deus. Não se esqueça que a sua condição antes era de miséria e que Jesus morreu por você. Então, por mais que esse irmão, essa pessoa, ou outra pessoa que esse irmão represente, seja alguém que às vezes não traga para você tanta alegria, lembre-se, o sangue de Jesus foi derramado também por causa dela. E nós podemos dizer que isso é verdade em nossas vidas, é quando nós entendemos isso que a palavra está dizendo, é que esse amor que foi derramado em nossos corações, seja manifeste no nosso relacionamento como igreja, como servos do Senhor. Amém, querido? Quando Caim matou Abel, e Deus vai ter lá uma conversa com ele. Deus fala com Caim assim: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominar. Eu estava lá em casa pensando, meditando essa palavra, e Deus me deu uma visão, porque eu vou ilustrar para os irmãos. Eu não sei se você já morou em um local onde é que tem muito barracão, em que você sai e você dá de frente para o barraco da outra pessoa. O Espírito Santo falou comigo assim, me deu naquele momento aquele entendimento assim: olha, quando Deus fala com Caim que o pecado jaz à porta, ele estava dizendo assim: olha, o pecado é o seu vizinho mais próximo. O pecado, irmão, é o nosso vizinho mais próximo. Você já morou perto de alguém que ele acha que é muito íntimo seu e já chega, abre o portão e vai entrando para dentro da sua casa? Alguém já teve essa experiência? Às vezes você gosta da pessoa, você tem um carinho pela pessoa, mas ela não é íntima de você. E ela chega e entra. Lá em casa aconteceu um problema uma vez, um tempo atrás, que eu mudei a fechadura do portão, porque o portão da rua, ele tinha uma maçaneta que você abria por fora e por dentro. E como entrava, o pessoal da família entrava e saía sempre, então não trancava. Até que um dia,
Eu trabalhava de vigilante do Banco do Brasil, um funcionário lá do banco me deu um filhote de cachorro. Era fila com vira-lata. O cachorro parecia um tigre, desse tamanho que assim, ó. E bravo. E esse cachorro ficava solto no lote. O único que tinha domínio sobre ele era eu, e eu não estava em casa. E tinha uma vizinha que tinha costume de chegar, não batia no portão, já chegava, dona Célia? Já chegava e entrava, irmão, o portão adentro. E o cachorro ficava na corrente. Aí, pastor, um dia essa vizinha chegou lá com uma criança do tamanho do Isaac, mais ou menos. Não era assim, mais ou menos do tamanho do Isaac, um pouquinho maior, né? Maior um pouquinho. Ela abriu o portão e já foi entrando para o corredor adentro, sem ninguém saber. Quando ela chega no meio do portão, o cachorro tinha soltado a corrente, pontou lá na quina. Ela no meio do corredor, com a criança na mão, ela solta a mão da criança e volta para a rua e fecha o portão e deixa a criança lá. E o cachorro mordeu aquela criança. A perna dele. Aí foi aquele tumulto. O que eu estou dizendo para você? O pecado, ele é o vizinho mais próximo do ser humano, do crente ou do não crente. A diferença do crente e do não crente é de que o crente, ele coloca uma tranca por dentro do portão, para que o pecado não entre. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos ao pecado, seja o crente ou não crente. O rapaz crente, ele está sujeito a ser assediado pelo pecado da prostituição e da fornicação, como também o mundano está. A diferença é de que o jovem, o rapaz, a moça, ela tem uma tranca por dentro da sua casa. O pecado por fora não tem como abrir. O pecado, ele é o vizinho mais próximo. E todos os dias, ele vai chegar e vai mexer na maçaneta. Todo dia, ele vai mexer ali na fechadura e vai tentar ver se está aberto. Mas aquele que é justificado pelo Senhor, que sabe de onde ele veio, que conhece a obra redentora e justificadora do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, ele coloca uma tranca por dentro, para que a sua vida seja uma vida totalmente voltada para a adoração ao Senhor. Amém, amados? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Quero pedir que você fique de pé. Aleluia. Esse versículo aqui, ó, é o versículo central do livro de Romanos. É o versículo centro do livro de Romanos. Romanos capítulo 6, verso 8, diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre Ele. Pecado é morte. Se você quiser traduzir morte, você vai dizer pecado. Se você quer dizer pecado, você pode traduzir por morte, porque morte é pecado. Se nós morremos em Cristo, o apóstolo quer enfatizar isso por meio da sua carta nesse versículo. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aquele que vive em Cristo, ele vive justificado dos seus pecados e já não vive mais na prática do pecado ou no caminho do pecado. Amém, amados?